Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com Vitor. Olha, Vitor Souza Peixoto é da Universidade Federal de Alagoas, do Grupo de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Humano da Faculdade de Medicina. Pesquisa sobre o consumo de drogas entre estudantes da Universidade Federal de Alagoas e a relação, né, Vitor, dessas drogas, as lícitas com as ilícitas. Há sempre um caminho, aí é um caminho estreito e muito provavelmente sem volta. As drogas que são lícitas, elas têm sim uma capacidade de degradar fisicamente muito. Você é estudante de medicina, fala um pouquinho aí. Algo que fuma não prejudica ninguém, é isso mesmo? Prejudica bastante. A gente tem muita preocupação com isso lá na universidade. A gente sabe que muitos alunos gostam, utilizam essas drogas, utilizam álcool, utilizam cigarro, utilizam maconha. E um dos objetivos principais dessa pesquisa é auxiliar os estudantes, tanto no uso, se eles sentem necessidade de conversar, de interromper o uso, algo do tipo, e tanto nas pesquisas que eles pretendem desenvolver. Esse ano nós estamos desenvolvendo um núcleo lá, que se chama Núcleo de Estudos de Substâncias Químicas, que nós vamos tentar auxiliar qualquer estudante de todos os cursos lá na universidade, se eles precisarem de ajuda para conversar sobre a formação de pesquisas, formação de estudos, o que eles quiserem relacionados ao tema, nós podemos ter lá e podemos auxiliar nas informações que eles precisam para desenvolver isso, mas principalmente relacionado a pesquisas, auxílio nas pesquisas. Anteriormente foi desenvolvido um núcleo lá que era mais direcionado à assistência aos alunos que sentem necessidade de interromper esse uso. Isso a gente iniciou lá, mas não teve muita resposta. Os alunos não queriam, não reconheciam, não percebiam que isso estava acontecendo com eles. A maioria achava que o uso era esporádico, que não precisava de ajuda, ou então não queria... Eu controlo, né? Exatamente. Eu tenho poder sobre a droga. Isso é muito comum. Essa coisa do beber socialmente. É possível beber socialmente, fumar socialmente. Fumar é um ato antissocial em qualquer... Um dos problemas maiores da utilização dessas drogas é a exclusão social. Isso acontece mais com cigarro, isso a gente vê com frequência. Porque as pessoas, muitas vezes, hoje em dia, principalmente após essa lei que proíbe o fumo em locais públicos e coisas do tipo, as pessoas precisam sair para um cantinho, se precisam fumar, sentem essa necessidade, precisam sair para um cantinho fumar num fumódromo ou algo do tipo, e acabam tendo que se isolar um pouco, se afastar dos amigos que estão em tal lugar, algo do tipo, e essa exclusão social passa a ser um dos problemas muito difíceis daqueles que fumam. Mas isso auxilia na diminuição do uso. Então... Agora, Vitor, quanto ao resultado, o que deve ser feito com os números que foram colhidos, né, sobre esse mapeamento que foi realizado pela pesquisa? Preciso citar que foram publicados alguns artigos sobre isso. Foram publicados 3 artigos num congresso internacional chamado Interpsiques. É um congresso virtual que tem base em Madrid, que atinge cerca de 250 mil profissionais todo ano. Você pode se inscrever pela internet, ver todos os artigos que são publicados. Cada dia são publicados alguns artigos de diversos temas relacionados à psiquiatria, à atenção primária, essas coisas relacionadas à saúde. E todo ano, no período de fevereiro e março, são publicados artigos de vários profissionais de todo o mundo. Nós publicamos 3 lá, 2 em 2011 e 1 agora em 2012, e todos eles relacionados a essa pesquisa de drogas. Um sobre a prevalência do álcool, outro sobre o uso de maconha e outro agora sobre o desejo de interromper o uso de cigarro. Foram 3 artigos. Esses artigos estão disponíveis para você ler e se interessar todos lá na internet. É só botar no Google o nome da pesquisa, o tema, os autores, bota meu nome, bota o nome da professora Divanise, de alguns alunos lá que estavam conosco, e você consegue ler tudo que está lá. São muito interessantes, e com eles o mapeamento está lá, divulgado. Tá dado, e nós damos, nas conclusões, nós deixamos claro que é necessário uma intervenção, não necessariamente uma intervenção direta, aquela direcionada ao aluno que está sentindo necessidade, mas indireta também, aquilo que você consegue divulgar a informação, o que é que está acontecendo para os estudantes universitários. Por exemplo, a maconha é uma droga que traz muitos problemas, muitos transtornos mentais.
E pouca gente sabe disso, sabe que a droga é uma droga prejudicial, que pode causar câncer, pode causar exclusão social, outros problemas, dependência, mas o transtorno mental é um problema sério, principalmente aqueles que, não é possível saber isso, mas tem pessoas que têm suscetibilidade a problemas mentais, como esquizofrenia, algo do tipo, e a maconha pode trazer à tona esse problema. Então, essa informação precisa chegar a todos. Trazendo essa informação, com certeza o uso vai ficar mais cauteloso, os alunos não vão querer fazer isso, ou algo do tipo. Então, o que precisamos mesmo é a divulgação dessas informações e dizer aos alunos onde eles podem recorrer para essa intervenção. Pois é, dentro desses números, como é que está a medicina? Ou esses números não foram mensurados curso a curso? Nós temos os números por curso, mas nós não utilizamos no artigo. Uma das coisas que tentamos evitar com essa publicação é estereotipar os cursos. Para não estigmatizar, não rotular. Exatamente, sem rótulos. Disso ou daquilo, né? Nós tentamos divulgar o que está acontecendo na universidade. O título do artigo é até bem simples, é tipo o uso, prevalência de uso de álcool entre estudantes universitários. Então a gente teria aí o curso dos cachaceiros, o curso dos maconheiros e o curso genérico. Isso é um problema sério. Várias vezes quando eu converso sobre esse tema com algumas pessoas, eu chego falando sobre o que estamos fazendo, aí já chega dizendo, tal curso deve ter maior uso, tal curso... Então, para não incentivar isso, nós evitamos essa... Mas os números podem ter trazido algumas surpresas, né? Pode, de repente, cursos que eram tidos como extremamente imaculados, passam a ter aí... O que nós vemos em outros artigos por aí, às vezes os cursos de saúde têm uma utilização de drogas até maior do que outros. Isso acontece em várias outras universidades no mundo. O que é interessante porque são alunos que têm mais informações sobre isso, mas mesmo assim utilizam. Dentro dos cursos, eu sinceramente não poderia te afirmar, mas há uma preocupação em determinadas especialidades na medicina, como por exemplo a anestesiologia. Há uma preocupação muito grande pela própria convivência com drogas que terminam sendo inaladas, né, até por conta do contato, até por conta do dia a dia, e há uma preocupação dessas especialidades, só que deve começar já na própria academia. É verdade. Os alunos têm muito mais facilidade, os alunos de saúde têm uma maior facilidade de ter acesso a drogas e o conhecimento de como elas funcionam desde cedo. Então, às vezes, isso pode ter alguma relação com o uso para os alunos de saúde. Mas nós não temos isso nos nossos artigos e nós tentamos não utilizar isso como base para nenhum artigo. Vocês pretendem ampliar essa pesquisa, chegar, por exemplo, ao pessoal administrativo e a professores da Universidade Federal de Alagoas? Esse plano ainda não existia, mas esse é algo a se pensar. Agora o nosso plano é o seguinte, em 2012 nós temos um projeto de pesquisa já em caminho no Comitê de Ética, para nós reaplicarmos esses dados com os alunos que entraram agora em 2012 e estão no primeiro período, para assim fazer uma comparação do que aconteceu nos últimos anos entre esses jovens que acabaram de ingressar na universidade. Se for aprovado, nós iniciamos isso logo agora, assim que voltarmos às aulas e tivermos acesso a esses estudantes. Há a pretensão de acompanhar esse pessoal até o final da sua vida acadêmica? Um dos objetivos também futuro é comparar, fazer esse mesmo questionário com os mesmos alunos ao final do curso. É algo muito interessante, porque assim a gente descobre como é que foi a evolução. Saber o que eles responderam agora em 2012 e depois ao fim do curso de cada um dos alunos que responderam, saber se houve um aumento no uso, qual é a droga que mais utilizaram, como é que está o uso do álcool, se diminuíram, o que é que houve. Então esse também é um dos objetivos. Bom, isso é uma ferramenta importantíssima para a própria universidade trabalhar, né, já preventivamente, para que a gente tenha, quem sabe, a retirada de algumas dessas pessoas que já se anunciam como sendo pessoas que se utilizam desse tipo de droga, um pouco mais adiante, retroceder nesse caminho, que é um caminho bastante difícil. Verdade. Um dos objetivos principais dessa pesquisa, com essa divulgação da informação, é a prevenção. Não só essa intervenção naqueles que já estão utilizando, ou que já sentem dificuldade, mas aqueles que não utilizaram, ou que utilizaram apenas uma vez, algo do tipo, saberem o que está acontecendo e evitarem. Isso é um dos maiores objetivos dessa pesquisa. Além disso, um dos núcleos do grupo nosso de atenção à saúde está direcionado ao trânsito, que é uma coisa que
precisamos ter mais dados, mais divulgação, o que é que está acontecendo, onde ocorrem mais mortes, o que há, qual é o principal culpado, se a moto é muito mais perigosa. Isso é um dos focos também desse grupo. Então nós vamos tentar, a partir desse ano também, unir o uso de drogas, essa pesquisa de drogas, com os dados de trânsito que temos aqui em Alagoas. E a gente sabe que aquela tragada tem um reflexo muito mais amplo do que a viagem daquele que está fazendo ali o uso da maconha, por exemplo, né? Já que alguns governos tentam até descriminalizá-la, mas é preciso conhecê-la melhor, passar essa informação para a comunidade para que a gente possa operacionalizar até os investimentos mesmo em saúde, etc., com muito mais eficiência. Saber onde é melhor atingir essas informações, onde deve se investir para que os alunos, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, isso é importante. Isso é sempre fantástico. Bom, então, esse não é um problema exclusivo da Universidade Federal de Alagoas, para que a gente não estigmatize aqui, né? Porque se a gente pegar as faculdades que nós temos hoje aqui em Maceió mesmo, para a gente não sair aqui de Maceió, né? O álcool acompanha o estudante desde o primeiro período, vai acompanhá-lo também nos cursinhos, onde ele vai chegar nessa faculdade e vai também ter um acesso a droga lícita, então ela está ali na calçada da própria faculdade. E em nível de federais, esse não é um problema exclusivo também da Federal de Alagoas. Não, com certeza. Os nossos dados estão muito semelhantes a várias outras pesquisas que acontecem no Brasil. Muitas pesquisas. Você pode botar lá na internet mesmo, no Google, procurar artigos relacionados ao uso de drogas entre universitários. A maioria das universidades tem algo do tipo. Inclusive, os nossos dados estão um pouco menores se comparado aos outros. Nós temos os dados relacionados ao primeiro período, dos estudantes que acabaram de ingressar. Lá eles têm alguns dados relacionados a todos os períodos, uma amostra que eles conseguem, e esses dados acabam sendo muito mais fortes, mais assustadores. Nós temos estudantes mais caretas que os demais, né? No primeiro período, sim. No primeiro período, sim. Essa é uma boa. Vitor, eu quero aqui agradecer a sua participação, os esclarecimentos. Eu sei que esse é um tema extremamente relevante e as famílias estão muito preocupadas, porque é uma associação direta entre drogas e violência. Também, exatamente no momento em que a gente discute violência, a gente precisa discutir uma vida melhor, uma vida mais saudável, um relacionamento mais saudável, não só consigo, mas para com os demais. Muito obrigado, Vitor. Nada. Bem, o Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira. É claro, eu vou contar sempre com a sua participação. Até lá.